Meio-dia e 29, aqui na 88 FM Camaçari. Boa tarde, uma satisfação estar aqui. Mais um programa, Somos Um, programa que tem o objetivo de restabelecer valores na sociedade e o objetivo de trazer um pouco da sabedoria de Cabalá e do direito. Então, meus irmãos, você já sabe, sabedoria de Cabalá é aqui, direito é aqui. Então, mais uma vez, seja bem-vindo o nosso professor Marcel Fernandes, da Escola de Cabalá Brasil, que vem auxiliando e respondendo algumas perguntas que vem chegando no nosso e-mail, adv.luismoreira@gmail.com. E é isso aí, meus irmãos. O conhecimento ele é construído, o conhecimento ele é dialogado e o conhecimento ele é questionado, ele é perguntado. A gente não quer, mais uma vez, ficar engolindo as coisas de goela abaixo, vamos falar assim. Então, o objetivo nosso aqui é trazer reflexões para que a gente possa melhorar o homem. E dessa forma, melhorando o homem, eu tenho certeza que vamos estar melhorando todo mundo, meus irmãos. Seja bem-vindo, Marcelo. Oi, pessoal. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, pessoal da rádio. E o povo todo que está ouvindo a gente aí. Estou feliz aqui de estar mais uma vez, tendo a oportunidade aqui que vocês abriram para nós aqui, de trazer um pouquinho de Cabalá para todo mundo aí em Camaçari. Marcel, chegou uma pergunta aqui para a gente e o pessoal quer saber o seguinte: como a Cabalá enxerga o ego? Nossa, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Pergunta que em toda religião, em toda filosofia, em todo tipo de sistema esotérico, em todo lugar, sempre que a gente vai, a gente sempre encontra essa questão do ego, né? Isso vem lá desde do tempo dos gregos, talvez até antes disso, e mesmo até na filosofia oriental, isso é sempre apresentado como o nosso grande problema. Porque, veja, toda vez que alguém tem algum tipo de conflito, toda vez que existe desde um conflito familiar, uma coisa pequena, uma briga de trânsito, até uma guerra onde morre muita gente, tudo isso é causado pelo ego. Pode ser uma coisa pequenininha, uma briga de irmão, porque por causa de roupa, por causa de brinquedo, até uma guerra mundial, tudo isso é causado pelo ego. Porque cada um está defendendo o seu interesse. E a grande questão é que a gente ainda não aprendeu, enquanto humanidade, de que a gente não é tão importante assim. Porque a força do nosso ego é alguma coisa muito grande, a maneira como ele nos toma, como ele nos constitui. Na verdade, o que a gente é, basicamente, antes da gente descobrir a nossa espiritualidade, é apenas ego. Então, a diferença entre eu e outra pessoa é que eu gosto de uma cor, a pessoa gosta de outra, eu gosto de ter uma vida mais calma, o outro gosta de uma vida mais agitada, eu gosto de um tipo de passeio, a pessoa prefere ficar em casa, eu gosto de outro tipo de passeio, e assim por diante. E aí chega algum momento, quando as pessoas começam a se encontrar e a se relacionar, algum momento que inevitavelmente vai aparecer o conflito de interesses, porque o ego de um quer ir para um lado e o outro quer outra coisa. Ou ambos querem a mesma coisa, e não é possível, por exemplo, ter, sei lá, a mesma casa, o mesmo terreno, o mesmo pedaço de pão, o mesmo carro para duas pessoas diferentes. A mesma esposa, o mesmo marido, não dá para dividir isso. E é aí que a coisa toda acontece. Então, as religiões, as filosofias, do Oriente ao Ocidente, todo mundo sempre conseguiu perceber isso, que o ego é o grande problema. Só que tem uma coisa que a Kabbalah fala que é muito contundente. Mesmo que ele seja o problema, a gente tem que entender uma coisa: a gente não tem como se livrar dele. Ele é a essência que nos constitui, aquilo que nós somos. E se é assim,
a gente vai viver uma fantasia muito grande, um equívoco, um erro muito evidente, se a gente acredita que, de alguma maneira, a gente consegue controlar esse ego, diminuir o ego, ou, de alguma forma, aprisioná-lo, de alguma maneira. Porque, veja, se a única coisa que eu sou é ego, quando eu tento controlar o meu ego, quem é que está querendo fazer isso? Sou eu mesmo, é o meu próprio ego. Entende? Se é mais ou menos como o sujeito que fuma, porque gosta de fumar, então ele está atendendo o ego dele, ele gosta do prazer do cigarro, ele acha que é charmoso, sei lá o quê, e de repente o médico diz para ele que ele vai ficar doente, que ele está com algum começo de efizema pulmonar, alguma coisa. Então o indivíduo para de fumar. Mas ele não parou de fumar porque mudou o ego dele ou porque mudou o desejo dele por cigarro. É porque ele tem o desejo também de ser saudável, de não morrer, e o desejo de não morrer é mais forte, é mais importante para o ego dele do que o desejo de continuar fumando. Então ele troca um desejo por outro. Então, quando você começa a tentar controlar o seu ego, o que você está fazendo, na verdade, é trocar um tipo de desejo por outro, e o ego nunca vai deixar de existir. Essa questão do ego é muito importante, muito profunda, e a gente leva bastante tempo e tem muita coisa para estudar sobre isso na Kabbalah. É isso aí. Agora, Marcelo, e por que a gente tem o ego? Por que o Criador trouxe os seres humanos, essa raça, né, a humanidade? Por que ele trouxe nós dessa forma aqui na Terra? Então, a gente vai começar a responder isso daqui, mas é importante que todo mundo saiba, como eu disse, que como essa questão é uma questão muito profunda, por mais que eu fale aqui, nunca vai ser suficiente para a gente entender tudo. A gente precisa estudar bastante tempo para entender razoavelmente bem essa questão. Isso. Mas vamos imaginar aqui da seguinte maneira. Se eu entender essa questão do ego, do porquê que a gente tem ego, eu também vou entender por que o Criador permite que a gente sofra, sendo que ele é bom, por que o Criador permite que a gente tenha doença, pobreza, pedofilia, assassinato, político corrupto, entende? Todo tipo de maldade que tem no mundo e que prejudica as pessoas. Por que será que a coisa é assim? Eu não vou falar agora do porquê que o Criador faz isso, mas essas coisas estão muito ligadas, a gente consegue associar e começar a perceber quando entende uma coisa, começa a entender a outra também. Mas como o foco aqui é o ego, vamos pensar aqui o seguinte. Imagina um pai bondoso. A coisa que esse pai bondoso mais deseja é que o seu filho ou os seus filhos, né, se desenvolvam e se tornem tão bons e tão capacitados quanto ele. Acontece que esse pai bondoso, se ele é Deus, ele pode fazer isso de duas maneiras. Ele pode simplesmente estalar os dedos ali, dar uma ordem, pensar que eu quero que seja feito agora, e aí o mundo inteiro ia viver na perfeição, como no Jardim do Éden, no paraíso, como a gente vê na Bíblia. Ou ele pode fazer uma opção que é um pouco mais dolorosa para nós e muito, muito mais dolorosa para ele, eu posso garantir, e deixar que o ser humano passe por determinadas experiências de maneira que, ao evoluir através dessas experiências, a gente alcance o nível que ele colocou para nós como uma meta de evolução, de bondade, de amor, mas que a gente tenha junto com isso a sensação de que todo o caminho que a gente fez pela escuridão e pela maldade até a luz, vamos chamar assim, tenha sido feito com o nosso próprio esforço. E dessa forma, a sensação que ele nos dá quando a gente alcança a meta no final é muito maior do que simplesmente entregar a coisa pronta para a gente. Então pensa, por exemplo, num atleta olímpico. O atleta olímpico é uma pessoa que faz muito esforço para treinar bastante, dia e noite, não dorme direito, não se relaciona com os amigos direito. Ele vive praticamente para o esporte e se preparando para quando chegar a Olimpíada ele conquistar uma medalha. A medalha é o grande objetivo, de preferência a medalha de ouro. Então o indivíduo se esforça muito, dá toda a sua vida para conquistar uma medalha. Agora pensa aqui o seguinte, ele podia simplesmente receber essa medalha sem disputar nada.
Ele podia simplesmente passar numa loja que vende medalha ou contratar um joalheiro que produz medalhas e falar, olha, vou te pagar aqui, sei lá, 10 mil reais, 5 mil reais, não sei quanto é que custa uma medalha de ouro. Fabrica uma medalha para mim que eu quero pendurar lá no meu quarto. Ou ganhar isso de presente de alguém que gosta dele. Falar, olha, trouxe aqui uma medalha para você. Veja, essa medalha que ele ganhou de presente nunca vai ter o mesmo valor da medalha que ele conquistou nas Olimpíadas através do próprio esforço. Aonde ele sente tudo que ele passou, tudo que ele errou, toda vez que ele se machucou, toda vez que ele falhou, toda vez que ele não conseguiu melhorar o seu tempo, não conseguiu melhorar a sua marca, não conseguiu marcar mais ponto, toda vez que ele levou uma bronca do treinador que batia nele assim com as palavras assim que era muito duro, tudo isso constitui uma aventura que no final a medalha é apenas uma representação de toda essa história que ele passou. A história que ele passou até conquistar a medalha é muito mais significativa do que apenas o objeto da medalha no final. Então, quando Deus, a gente vê na Bíblia ali que Deus colocou o Adão no paraíso, depois Adão cometeu um erro, foi expulso do paraíso e a nossa história começou, foi exatamente a estratégia que Deus usou para mostrar para a gente o que é a bondade, depois mostrar para nós o que é a ausência da bondade quando a gente se afasta dele, e depois permitir que a gente, como se fosse uma espécie de atleta olímpico, a gente treinasse nessa vida com o nosso ego, e através desse treinamento, a gente receba a mesma bondade que a gente já teve lá quando a gente estava no paraíso, mas agora que a gente tenha conquistado isso com o nosso esforço, porque assim nós nos tornamos bons. E ser bom, através da sua própria conquista, é muito mais importante, é muito mais intenso do que simplesmente receber a bondade pronta do Criador. Se o Criador tivesse tirado o nosso ego, tivesse deixado a gente no paraíso até hoje com tudo perfeito e desse para a gente alguma inteligência e algum caráter de forma que a gente nunca errasse nada, a gente também não ia ter mérito nenhum, não ia ter conquista nenhuma. E dessa maneira ele ia tirar todo o sabor da vitória dos filhos dele. É isso. É isso aí, meus irmãos. Muito obrigado, Marcel. Mais uma vez, esse esclarecimento aí, eu tenho certeza que o nosso ouvinte vem refletindo e é dessa forma que o conhecimento é construído. Eu quero que você divulgue seu trabalho e na quarta-feira que vem estamos aqui de volta. Beleza, muito obrigado, Luiz, muito obrigado, pessoal. Sei que essa questão é muito difícil, é complicado até para mim tentar falar isso da maneira mais simples possível, imaginando que a maioria do pessoal que escuta a gente nunca estudou Kabbalah. Mas quem quiser estudar, quem quiser aprender mais, quem quiser se aprofundar nisso, conhecer mais de perto o Criador, é só procurar pela gente Escola de Kabbalah Brasil, lembrando que Kabbalah com a letra K, não é com C, é com K, Escola de Kabbalah Brasil, coloca ali no Google que você vai achar nosso YouTube, Facebook, Instagram, nossas mídias sociais, e a partir dali você acha todo o caminho, inclusive para começar alguns dos cursos da escola gratuitamente no nosso site. Tá bom? Isso aí, Marcelo. Até que eu venho te solicitar para você divulgar também o pessoal das lives, das aulas gratuitas para as pessoas verem que existe essa forma também de iniciar o método de estudo, né? Porque é como tudo na vida, né, pessoal? A gente vem começando, é um degrau, e estudar nunca para. Essa é a questão. É melhor estudar do que ficar se balançando e enchendo a cara de cachaça, se balança, cachaça, igual liquidificador, né? O pessoal aí prefere às vezes isso. Então, hoje, eu quero também deixar aqui, Marcelo, um grande abraço para todas as pessoas. Aqui tem a tradição de comemorar o dia de Iemanjá, né? A rainha das águas, que todos nós respeitamos também. Sabemos dessa força da água, desse mineral, que é muito importante para toda a humanidade. Então, eu quero deixar aqui nosso registro e agradecer mais uma vez essa participação e a paciência da escola. Muito obrigado, irmão. Eu que agradeço a vocês todos. Muito obrigado. Até semana que vem. E é isso aí, pessoal. 12h42, vamos ouvir aqui um pouco mais de música e logo mais retornaremos.
Somos um.